Caros irmãos, queridas irmãs, estimados catecúmenos, o quarto domingo da Páscoa é chamado de Domingo do Bom Pastor. Por isso também é o Dia Mundial das Vocações. Este domingo assim se chama porque todos os anos, no quarto domingo da Páscoa, nós escutamos algum trecho do capítulo 10º do Evangelho de São João. Nós estamos no ano A, então nós escutamos hoje os 10 primeiros versículos desse capítulo 10º do Evangelho de São João. E a cada ano nós vamos ouvindo um trecho desse capítulo no qual nós encontramos o discurso do bom pastor. Como eu já disse muitas vezes, e é pela repetição que a gente aprende, pela insistência, no Evangelho de São João, nós encontramos várias autoafirmações de Jesus. Jesus revela a sua identidade, quem Ele é, por meio dessas autoafirmações. Então, por exemplo, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o pão da vida, eu sou a videira verdadeira. Aqui no capítulo 10º nós encontramos duas autoafirmações de Jesus. Eu sou o bom pastor, eu sou o pastor das ovelhas e eu sou a porta. Eu sou a porta das ovelhas. E assim Jesus vai revelando para nós a sua identidade, quem Ele é, para que nós o conheçamos e acreditemos nele. Pois bem, essa imagem do pastor, de Deus que é pastor do seu povo, já aparece lá no Antigo Testamento muitas vezes. Por exemplo, no Salmo 22, que nós cantamos hoje, depois da primeira leitura, é talvez um dos salmos mais conhecidos, se não o mais conhecido. O Senhor é o pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. Pelos prados e campinas verdejantes, Ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha e restaura as minhas forças. É um salmo tão bonito que todo mundo conhece. Então essa imagem de Deus como pastor já aparece lá no Antigo Testamento, muitas vezes, com certa frequência, não só no Salmo 22, no Salmo 94, por exemplo, nós dizemos, porque Deus é o nosso pastor e nós somos o seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Porque Ele é nosso Deus, nosso pastor, e nós somos o seu povo e seu rebanho, as ovelhas que conduz com sua mão. Os profetas também falavam a respeito disso, o profeta Isaías, o profeta Jeremias, o profeta Ezequiel, especialmente lá no capítulo 34. E esses profetas também denunciavam os falsos pastores, os maus pastores. Por quê? Os reis e os sacerdotes no Antigo Testamento também eram chamados de pastores, mas muitos deles não cumpriam a sua missão de maneira adequada, porque o pastor tem que estar disposto a dar a vida pelas suas ovelhas, o bom pastor. O bom pastor alimenta o rebanho, não deixa que morra de fome.
O bom pastor cura as feridas das ovelhas que se machucaram. O bom pastor reconduz a ovelha que se extraviou, que se perdeu. O bom pastor defende, protege as ovelhas contra os predadores, contra os animais selvagens, o lobo, o leão, que querem devorar as ovelhas, estraçalhar as ovelhas. O bom pastor vai defendê-las. E muitos desses pastores, muitos reis, muitos sacerdotes, líderes do povo lá no Antigo Testamento, assim como nos dias de hoje também, não eram bons pastores, não serviam, ao contrário, se serviam do rebanho, das ovelhas, do povo. Então, se aproveitavam daquele cargo para obterem privilégios, vantagens, mordomias, regalias. Não exerciam aquele seu papel, aquela sua função como serviço, mas como um privilégio. E por isso os profetas diziam, denunciavam a atitude desses maus pastores, e Deus então vai prometendo. Por exemplo, lá o profeta Jeremias, Deus diz assim: eu vos darei pastores segundo o meu coração, que vos conduzam com inteligência e sabedoria. Lá no profeta Ezequiel, ele diz: eu mesmo vou apacentar o meu povo, as minhas ovelhas. Ou seja, Deus em pessoa promete vir nos pastorear, nos ensinar, nos conduzir, nos santificar. Então, quando Jesus diz eu sou o bom pastor, ele faz uma referência àquelas profecias do Antigo Testamento, aquilo que Deus tinha prometido pela boca dos profetas, que eram porta-vozes de Deus. Então, vejam que Jesus não diz assim: eu sou um bom pastor. Ele não usa um artigo indefinido, ele usa um artigo definido: eu sou o bom pastor. Aquele que foi anunciado, aquele que foi prometido quando Deus disse: eu mesmo vou apacentar o meu povo. Deus em pessoa prometeu que viria nos conduzir, nos apacentar, e ele cumpre essa promessa na pessoa de Jesus. Por isso é que ele diz: eu sou o bom pastor. E os que vieram antes de mim, os que diziam ser o Messias, os que diziam ser o Cristo, estes são assaltantes, estes são ladrões, são assassinos, não são verdadeiros pastores, não são bons pastores. Eu é que sou o bom pastor. Vocês devem escutar a minha voz, porque só eu posso conduzir vocês para os prados eternos. Só Jesus pode nos levar para o céu. Só Ele sabe o caminho do céu, ninguém mais sabe. Só Ele pode nos conduzir para lá. Então nós temos que segui-lo, seguir Jesus, o nosso bom pastor. E Jesus, claro, também providenciou bons pastores para o seu rebanho, para o seu povo, para a igreja. Então, por isso, Jesus escolheu os 12 apóstolos. E os 12 apóstolos, por sua vez, escolheram legítimos sucessores, que são os bispos. Os bispos que têm também colaboradores, os padres, os presbíteros, que junto com eles exercem na igreja o munus pastoral, ou seja, tem a missão de pastorear, de ensinar, de santificar, de governar o rebanho do Senhor, o povo de Deus, a família de Deus, que é a igreja. Como é que nós entramos na igreja? Qual é a porta?
Hoje vocês, catecúmenos, iniciaram a missa lá fora, da porta para fora. Depois vocês foram assinalados com a cruz, muitas vezes, na testa, na boca, nos ouvidos, nos ombros, no peito. E receberam essa cruz que vocês estão agora carregando consigo, para se lembrarem sempre deste momento. E então nós entramos na igreja. Vocês já começaram um caminho de preparação para o batismo, mas efetivamente nós entramos na igreja pela porta da fé, pela fé em Jesus e pelo batismo, né? Efetivamente nós nos tornamos membros da igreja ao sermos batizados. E pela graça de Deus nós somos cada vez mais incorporados a Cristo. Então também não basta ser batizado para ser um verdadeiro cristão. Para ser um verdadeiro católico, não basta ser batizado. Batismo é a porta de entrada, porque é o sacramento da fé. Mas, uma vez que nós recebemos o batismo, nós temos que progredir na fé, na esperança e na caridade. Sermos imitadores de Cristo, seguir as pegadas dele, imitar o seu exemplo. Na primeira leitura de hoje, nós escutamos um trecho da pregação de São Pedro no dia de Pentecostes. Domingo passado, nós ouvimos a primeira parte dessa pregação. E hoje, a segunda parte, o final da pregação de São Pedro no dia de Pentecostes. É, por assim dizer, a estreia de São Pedro como pescador de homens. 3 anos antes, São Pedro estava lá pescando e Jesus o chamou e disse: de agora em diante, você será pescador de homens, você vai pescar gente, não peixe. E até Jesus já tinha feito um treinamento ali com os apóstolos, mas a missão deles começa para valer ali no dia de Pentecostes. Então é a primeira grande pregação, é a primeira grande pescaria de São Pedro. Ele já era um pescador experiente, mas ele estava acostumado a pescar peixe. Agora ele tinha que pescar gente. E quantas pessoas ele pescou naquele dia com a sua pregação? 3.000. A primeira leitura diz que São Pedro pescou 3.000 pessoas, anunciando para elas Jesus. Esse Jesus que vós crucificastes, que vós matastes, Deus o constituiu Senhor e Cristo. E São Lucas diz que eles ficaram com o coração apertado. O coração deles ficou contrito. E eles disseram: e agora? Nós matamos o Filho de Deus, nós o crucificamos. O que nós podemos fazer agora para reparar esse mal? Que atitude nós devemos tomar se nós agimos assim tão errado? E São Pedro diz: convertei-vos, se arrependam, façam penitência, recebam o batismo e os pecados de vocês serão perdoados e vocês receberão o dom do Espírito Santo. É o que vai acontecer com vocês, catecúmenos, crianças. Depois de um tempo de preparação, vocês vão caminhar com Jesus como os apóstolos caminharam durante 3 anos. Eles caminharam com Jesus. Vocês também, durante alguns anos, vão na catequese conhecer Jesus cada vez mais, para amá-lo mais, até que vocês possam então receber o batismo, depois a primeira comunhão, depois a crisma, e assim a amizade com Jesus vai crescendo cada vez mais. Então, na primeira leitura, São Pedro
pela sua pregação, suscita a fé no coração de pessoas que não criam, que não tinham fé, eram judeus que não acreditavam em Jesus, mas que ouvindo a pregação dele, ficam comovidos, ficam admirados, encantados, e ao mesmo tempo com o coração contrito, e eles querem seguir Jesus, querem ser amigos de Jesus. E São Pedro diz: o caminho é o caminho da conversão, da penitência, da mudança de vida. Recebam os sacramentos e a graça de Deus vai ajudar vocês a corresponder a esse amor que eu estou anunciando, que eu estou manifestando para vocês. Na segunda leitura, nós ouvimos de novo São Pedro. Hoje São Pedro falou 2 vezes, na primeira leitura, lá nos Atos dos Apóstolos, e na segunda leitura, que é a primeira carta de São Pedro. Nessa sua carta, São Pedro está falando com cristãos. Então lá na primeira leitura, ele estava falando com judeus que não acreditavam em Jesus ainda, mas que passam a crer por causa da pregação dele. Na segunda leitura ele está falando com cristãos, com gente que já tinha se convertido, já tinha sido batizada, já tinha sido crismada, já tinha feito a primeira comunhão, ou seja, já estava adiantada no caminho da salvação. E São Pedro diz: olha, vocês precisam agora imitar o exemplo de Cristo, porque aqueles cristãos estavam sendo perseguidos, porque eles amavam Jesus, porque eles acreditavam em Jesus, eles estavam sofrendo muito. Muitos deles eram presos, torturados, mortos. E São Pedro diz para eles: Cristo era inocente, era santo, justo, e padeceu por vós. Então, imitem o exemplo dele. Assim como ele deu a vida por vocês, se disponham a dar a vida por ele. Então, São Pedro ali está fortalecendo a fé de gente que já tinha fé, e dizendo para eles procurarem aprofundar aquela fé, para que aquela fé se tornasse operante, para que aquela fé se transformasse em caridade, em amor para com Deus e para com os irmãos. Então, nessas 2 leituras de hoje, Cristo falou conosco, só que pela mediação de São Pedro, o príncipe dos apóstolos. As palavras de São Pedro aí, na primeira leitura, na segunda leitura, são palavras de Cristo. Porque quando Pedro fala, ele é representante de Cristo, ele é ministro de Cristo, dispensador dos seus mistérios. Então é Cristo que fala conosco pela boca de Pedro. Até no Evangelho, que nós ouvimos as próprias palavras de Cristo, foi São João quem escreveu para nós essas palavras. Então, o pastoreio de Cristo acontece por meio da igreja, fundada por ele, por meio dos pastores instituídos por ele, os legítimos pastores. Não é verdadeiro pastor do rebanho de Cristo quem se auto-intitula pastor, quem se autodenomina pastor. Eu sou o pastor. Não, é aquele que recebe da igreja o encargo, a missão, a autoridade para pastorear. Os legítimos pastores da igreja, sucessores dos apóstolos, são os bispos e os seus colaboradores, os presbíteros. Também os diáconos colaboram com os bispos, mas não são sacerdotes, são ordenados, como já dizia Santo Inácio de Antioquia, no final do 1º século, são ordenados para o ministério, os diáconos, e não para o sacerdócio. Esses são os legítimos pastores. Então, o verdadeiro cristão, o verdadeiro católico, é aquele que acolheu no seu coração a palavra de Cristo, recebeu os sacramentos, persevera na graça e
obedece aos legítimos pastores, observa os mandamentos de Deus, escuta a voz de Cristo e o segue. Jesus diz que as suas ovelhas, quando escutam a voz de alguém que não é o seu pastor, não seguem aquela pessoa. Na verdade, Jesus usa aqui uma imagem com a qual nós não estamos muito familiarizados. Lá na Palestina, é uma região desértica, então de dia faz muito calor, à noite faz muito frio. Então os pastores de noite reúnem os seus rebanhos num cercadinho de pedra não muito alto, assim, uma muretinha, que tem uma porta por onde as ovelhas entram, e muitos pastores então trazem os seus rebanhos para abrigá-los ali durante a noite, porque as ovelhas, ficando bem juntinhas, vão se aquecendo umas às outras e não morrem de frio durante a noite. Quando chega de manhã, então os pastores vêm e começam a chamar as ovelhas. E é impressionante, porque de fato as ovelhas têm essa capacidade de identificar a voz do seu pastor. Elas não se misturam. Ali dentro do redil elas estão todas misturadas. Tem ovelhas que pertencem a vários rebanhos. Mas quando o pastor começa a chamá-las, só aquelas ovelhas que pertencem àquele pastor os seguem. Elas reconhecem. Elas não seguem a voz de gente estranha. Então nós, como ovelhas de Cristo, temos que ter essa sensibilidade, essa capacidade de identificar a sua voz e de segui-lo, e de fechar os nossos ouvidos a outras vozes que querem nos seduzir, que querem nos aliciar, porque Jesus diz: esses que não entram pela porta, que é Cristo, mas que pulam o muro, são ladrões e assaltantes. Eles vêm para roubar, matar e destruir. Só Jesus pode nos comunicar a vida em plenitude, a vida em abundância, a felicidade. Existem falsos pastores, existem maus pastores. Alguns o são por ignorância, outros porque são mal intencionados mesmo. Inclusive hoje em dia está na moda chamar algumas pessoas que têm grande repercussão nas redes sociais de influencers, né? Influenciadores. Ou seja, essas pessoas não escondem que elas têm a intenção de influenciar as pessoas que as seguem nas redes sociais. Quais são os valores dessas pessoas? Quais são os princípios delas? Elas querem influenciar, elas querem conduzir para algum lugar. Para onde é? Bom, se elas não seguem a voz de Jesus, bom pastor, elas vão levar o rebanho para a morte, para a condenação, para a perdição. Não são bons pastores, não são verdadeiros pastores. Então, nós temos que perseverar na doutrina dos apóstolos, permanecer na verdade de Cristo. Nada de seguir as modas do mundo, nada de seguir as ideologias, nada de seguir as falsas doutrinas, as heresias. O que é uma heresia? É a deturpação do evangelho. É um evangelho adulterado, que não corresponde àquilo que foi ensinado por Jesus e pelos apóstolos. São Paulo tem uma expressão na carta aos Gálatas interessante. Ele diz assim: olha, mesmo que um anjo descido do céu aparecesse para vocês e dissesse, pregasse um evangelho diferente daquele que vocês receberam, seja anátema.
Ou seja, seja excluído, seja excomungado, porque não vem de Deus, é do anticristo. Ele diz: se eu mesmo viesse até vocês e pregasse um evangelho diferente do que eu preguei antes, que eu seja rejeitado, porque a verdade de Cristo não muda. São Vicente de Lérins, que viveu lá no século V, ele estabeleceu uma regra interessante para nós discernirmos a verdadeira fé, ou seja, a fé católica, a fé ortodoxa, a sã doutrina da salvação, das falsas doutrinas, do erro, da mentira, daquelas vozes que não são a de Cristo. Ele diz assim: olha, a verdadeira doutrina, a verdadeira fé, é aquela que corresponde àquilo em que os cristãos, aquilo em que a igreja acreditou sempre e em todos os lugares, por todos os fiéis. Então, quando alguém vem com novidade, cuidado. Se é novidade, se é diferente daquilo que a igreja sempre ensinou, se é diferente da fé da igreja de 2000 anos, provavelmente é heresia. Provavelmente é doutrina falsa, é ensinamento errado e vai nos conduzir para a morte e não para a vida. É assim que se separa. Em que a igreja sempre acreditou, em todos os lugares. Então, não é porque o padre disse, não é porque o bispo disse, é o que a igreja tem dito constantemente, é o ensinamento constante da igreja. Não é a opinião deste padre, ou daquele bispo, ou dessa ou daquela pessoa, mas o ensinamento constante da igreja. A igreja sempre, em todos os lugares e por todos os fiéis, acreditou nisto. Quando o discurso destoa, provavelmente é heresia. Provavelmente não é a doutrina de Cristo, não é a voz da igreja. Então, vocês catecúmenos receberam a cruz nos ouvidos, para ouvirem a palavra de Jesus, para ouvirem a voz de Jesus. E sempre quando a gente na missa escuta o evangelho, a gente faz o sinal da cruz aqui na testa, na boca, no peito, né, para que a palavra dele fique gravada na nossa memória, no nosso coração, para nós vivermos a palavra de Jesus e proclamarmos também, testemunharmos para as outras pessoas. Então todos nós vamos pedir a Jesus que nós sejamos essas ovelhas espertas, que têm um ouvido aguçado, que é capaz de identificar facilmente a voz de Jesus e que quando escuta a voz dos falsos pastores, logo identifica também e foge. Que é o que Jesus diz, né? As minhas ovelhas, quando ouvem uma voz estranha, elas fogem. Elas nem ficam perto, elas vão para longe, porque só Jesus pode nos conduzir para o céu, só Jesus pode nos conduzir para os prados eternos, a felicidade eterna. Então estejamos atentos à sua voz e não nos deixemos enganar, influenciar pelo erro, pela mentira, por um falso evangelho, mas deixemos que Cristo nos conduza por meio dos legítimos pastores da igreja. Deixemos que Ele cuide de nós, nos fortaleça por meio dos sacramentos, porque Ele é nosso bom pastor que caminha sempre conosco. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.